Shalom, shalom a todos. Nós vamos estar dando continuidade a Parashá Bereshit. Nós vamos agora introduzir a nossa leitura, a sexta leitura, a sexta aliada a Parashá de Bereshit, do Sefer Bereshit também. Estamos finalizando a primeira Parashá da Torá e já trazendo tantas coisas, tantos segredos, né? E outros que foram ocultados também, que não deu para ser revelados pelo tempo, terá mais oportunidades de nós repetirmos, né, esses assuntos. E mesmo assim, já com grande profundidade, podemos aprender a fazer essa divisão sagrada, né, entre livros convencionais, histórias convencionais e a própria porção das escrituras sagradas, da Sagrada Torá, fazendo essa divisão desse santo e do corriqueiro. Saber olhar para o texto com uma certa apreensão em cada palavra, para realmente entender o que essas mensagens divinas estão querendo revelar, sendo que o fato dessas mensagens divinas estarem aqui é justamente referente de que a Hashem, o Todo-Poderoso, não criaria um livro simplesmente para nos entreter com histórias neles, mas sim com ensinamentos para a vida. Então, em cada palavra, nós aprendemos explicações e ensinamento. E por que venho trazer isso? Porque justamente essa leitura, ela traz nomes, ela traz certas coisas que realmente vão tocar e que sempre existe um sentido ainda mais profundo no texto do que realmente a primeira vista, a primeira aparência, ele deseja demonstrar. Como os sábios falam, tudo está na Torá. No verso 23, eu vou começar aqui com a leitura da Torá Viva, depois a gente passa para o Rashi, como a gente já tem feito, né? Então, verso 23, sexta leitura, capítulo 4. Lemer disse às suas duas mulheres: Adai-Tzlá, ouçam a minha voz, mulheres de Lemer, e atente à minha fala. Eu matei um homem, ferindo-o, e uma criança por contusão. Se Caim foi vingado 7 vezes, então para Lemer serão 77 vezes. Adam começou Adam conhece sua mulher de novo, e ela deu à luz a um filho. Seu nome foi Sete. Porque Deus concedeu-me outro descendente, em lugar de Havel, a quem Caim matou. Um filho também nasceu para Sete e chamou Enos. Foi então que iniciou a reza com o nome de Deus. Esse é o livro dos registros de Adão. No dia em que Deus criou o homem, fez a semelhança de Deus, e ele criou macho e fêmea, e fez-os, abençoou, nomeou o seu nome Adão. No dia em que foi criado, Adão viveu 130 anos e teve filhos e filhas em sua semelhança e forma. Ele chamou Sete. Adão viveu 800 anos, depois que ele teve Sete, ele teve filhos e filhas, e todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e ele morreu. Sete viveu 105 anos, teve filhos e filhos, teve um filho. Sete viveu 105 anos, teve um filho, Enos, e viveu 807 anos, e depois que teve Enos, teve filhos e filhos, e todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e teve filhos. Enos viveu 90 anos
e teve um filho, Kenan. Enos viveu 815 anos depois que teve Kenan, e teve filhos e filhas, e todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Kenan viveu 70 anos, e ele teve um filho, Mahalalel, e Kenan viveu 940 anos depois que teve Mahalalel. Ele teve filhos e filhas, e todos os dias de Kenan foram 910 anos e ele morreu. Mahalalel viveu 65 anos, teve um filho, Yered. Mahalalel viveu 930 anos depois que teve Yered. E ele teve filhos e filhas, e todos os dias de Mahalalel foram 995 anos e morreu. Yered viveu 162 anos e teve filhos e filhos. Yered viveu 162 anos e teve um filho, Enor. E Yered viveu 800 anos depois que teve Enor. E ele teve filhos e filhas, e todos os dias de Yered foram 962 anos e ele morreu. Enor viveu 75 anos e teve um filho, Matusalém. Enos caminhou com Deus por 300 anos, e depois que ele teve Metusalém, ele teve filhos e filhas, e todos os dias de Enor foram 65 anos, e Enor caminhou com Deus, e ele não mais existiu porque Deus o tomou. Matusalém viveu 185 anos, e ele teve filho, e ele teve um filho. Essa é a sexta leitura. Nós vamos agora adentrar. Vamos adentrar aqui a tentar entender melhor, né, através da sabedoria do Rashi, sobre esses versos. E o texto começa dizendo: Lemer disse a sua esposa Adã e Tzlá: ouçam minha voz. Suas mulheres haviam se apartado de conviver intimamente com ele, uma vez que eu mesmo havia matado a Caim e a Tuval Caim, o filho de Lemer. Lemer era cego, Tuval Caim estava guiando. Tuval Caim viu Caim e lhe pareceu que se tratava de um animal. Então disse a seu pai para estirar o arco e atirar a flecha. Assim Lemer o matou. Tão logo percebeu que se tratava de seu ancestral Caim, e ele bateu as palmas de suas mãos em angústia, atingindo seu filho, que ficou entre elas, e vindo a matá-lo. Quando isso ocorreu, suas esposas se separaram dele, e ele tentou apaziguá-las. O texto aqui, ele já começa contando sobre outras histórias que o Midrash vem trazer para nós também, que aconteceu entre essas histórias que geraram todo esse contexto. O que acontece é que Lemer estava no campo aberto, no mesmo tipo de cenário,
que Caim e Hevel estavam. Caim e Hevel estavam no campo. Quando eles começaram uma conversa, isso gera uma intriga e Caim acaba matando Hevel. Nesse mesmo tipo de cenário, num campo aberto, estava Lemer e estava o seu filho, Tubal-Caim. Tuval-Caim. E como Lemer já estava deficiente visual, quanto tempo tinha se passado até a idade cronológica de quando isso aconteceu? O próprio texto vai revelar para nós. Aqui é dito que as esposas estavam afastadas de Lemer, no que se refere a dizer que elas foram buscar abrigo, e o Midrash conta para nós que elas foram buscar abrigo na casa de seus antepassados. No caso, ela foi buscar abrigo na casa de Adam e Havá. E chegando até Adam para visitá-lo, se descobre que ele não estava com Havá, porque Adam estava de luto, estava isolado. E dessa forma, quando elas vão visitá-lo, ele lhes ensina a retornar ao seu casamento, voltar. Afinal, Lemer não tinha feito nada de propósito. Então elas implicam com ele, dizendo: como ousa falar para nós voltar a se casar com o assassino? Se tu deixou a nossa mãe desde que Caim matou Hevel, e nunca mais voltou, ainda está de luta até hoje, nunca mais voltou a ter com ela. Ou seja, isso levou 120 anos. Foi 120 anos depois. Então ele diz para elas, mesmo assim, vocês devem voltar, e elas obedecem a voz de Adam, voltando para ele. E quando isso acontece, Adam também volta para Havá. E nós vamos ter, através disso, o episódio que nasce Shet. Então, entre esses episódios, acontece que o que aconteceu com Leman foi que ele já estava deficiente visual. De alguma forma, por mais que tinha uma longevidade grande ainda a esperar por ele, ele já estava com esse tipo de defeito. E nisso, ele pede ajuda de seu filho, não era um menino de colo, já era alguém que ele podia orientar. E Tuval-Cain, ele se depara com uma figura peluda no campo, e ele acredita ser uma espécie de animal. Então aponta o arco de longe e atira. E ao se aproximar, quando Tuval-Cain, ele percebe que era o seu ancestral, e ele avisa: poxa, esse aqui era Caim, né? Lemer, em agonia, o que fez, ele bate as suas mãos, e a sua força da palma de suas mãos causa-lhe um golpe em Tuval-Cain, que foi o suficiente para lhe causar a morte também. Sendo assim, no mesmo dia, faleceu-se o seu antepassado e o seu filho. Bem, então aqui nós vemos esse clamor que Lemer faz para suas esposas: olha, voltem ter comigo. Ouçam a minha voz. Aqui a gente já vemos que existe uma espécie de techuvá das ações dele também, porque ele fala no plural. Não é apenas para uma, não é que ele está sentindo falta de uma delas, mas de ambas. Ele quer as duas lá, ele quer honrar as duas normalmente. No texto anterior nós tínhamos aprendido que ele estava honrando apenas uma e a outra estava desprezando. Na quinta leitura do vídeo anterior, nós tínhamos tratado sobre isso, uma proibição de se fazer. Então aqui
é trazida assim. Lemer disse às suas esposas, Adá e Silá. A Torá, ela vem e já traz como uma obrigação de escrever no texto quem são essas esposas que Lemer está se referindo. Se é apenas uma ou se é ambas. E aqui nós vemos Adá e Tzilá. Ouçam a minha voz, ou seja, ambas elas por igual. Aqui ele estava já tratando ambas por igual. A Torá não diz quando ele começa a tratar elas por igual. Talvez tenha sido quando nasceu de Tzilá as suas crianças, que foi Tuval Cai e a sua irmã Naamá, filha Naamá, filha de Tzilá. Você vê aqui, filha de Tzilá. Então, a princípio, somente Adá tinha filhos, e Tzilá, ele dava uma porção para que ela não tivesse filhos. A partir do momento que ela começou a ter filhos, de repente ele reconheceu o milagre, ele percebeu o milagre, começou a tratar ambas por igual, em conjunto. Porém, mesmo assim, uma desgraça se entrou dentro de sua família, né? Devido a isso de rejeitar uma, justamente o filho da que uma vez foi rejeitada também foi tirado dele. E dessa forma ele sentiu não que é plano, vamos dizer assim, não que é um plano divino que as coisas sempre corram assim, mas uma consequência humana de uma vez que você entrega menos amor você recebe. E jovem ainda, Tubal Caim, pela própria mão de seu pai, ele vem a falecer. Como que dizendo, veja, você impediu a vida de tantas possibilidades que poderia de almas ter vindo, e agora a vida foi tirada pelas suas próprias mãos. O tempo de vida, né, foi tirado pelas suas próprias mãos. A sua bênção foi retirada de ti pelas suas próprias mãos. Mas mesmo assim, uma forma de que ele tratou ambas por igual, uma forma de que ele se esforçou para chamar as duas e não para priorizar uma e não a outra, ou seja, uma forma que ele estava se retificando. A Torá vem contando os segredos disso aqui, de forma que não está bem clara no texto, mas nós percebemos a mudança. Então, nós aprendemos que Naamá, também filha de Tzilá, ela acaba sendo a esposa de Noa, para assim Tzilá não ficar inferiorizada na Torá, como sempre que foi rejeitada. Uma vez que ela foi rejeitada pelos homens, a filha dela foi agraciada por Hashem para ter a sua participação dentro de um período da humanidade de grande conturbação, um Mabur, um dilúvio, e assim ela pôde passar para a próxima geração, como que aquele verso que diz que aqueles que choram, né, aqueles que são magoados, os céus o escutam com mais velocidade, com mais intenção. Então assim, de certa forma, ela foi recompensada, sendo uma das filhas dela aquela que trouxe vida para o mundo que conhecemos hoje. Ele continua dizendo: na ideia ainda de ouça minha voz, para me ouvir e voltar, manter relações conjugais comigo, ambas, as duas. Não é só uma só agora, as duas. Não é que uma vai ser só para fazer filho e a outra vai ser, de certa forma, que não tinha filho, se sentia menosprezada, e a outra se sentia enlutada porque não aparecia junto com ele. Mas agora ele anuncia para o mundo todo: olha, as duas é igual para mim. Eu sinto a falta igualmente. Como se queria dizer, não tem uma preferida mais. Passou essa época.
por causa do homem que matei, ou seja, para ouvir e voltar a ter relações conjugais comigo, por causa do homem que matei, morreu por causa de meu ferimento? Teria eu ferido intencionalmente para que a sua ferida seja atribuída ao meu nome? Ou seja, eu fiz porque eu quis? E ao jovem, e ao filho que morreu, né? Do vale Caim. E ao jovem que eu matei, será que foi morto por meus golpes? Ou seja, por causa de minhas ações intencionais? Um acidente, né? Foi 2 acidentes. Isso é uma pergunta. Afinal, pequei involuntariamente e não intencionalmente. Esta não é a minha ferida e esse não é o meu golpe. A palavra petzá significa um ferimento causado por uma espada ou uma flecha. Machadure em francês medieval. Então ele continua no verso 24. Se Caim foi vingado após 7 gerações, então Lemer deverá ser após 77. Se Caim foi vingado após 7 gerações, se Caim que matou intencionalmente, sua punição foi suspensa por 7 gerações, quanto mais a mim, que matei involuntariamente, sem a intenção de matar. Uma suspensão de várias vezes 7 não deveria ser dado para a minha punição? Então, aqui nós tínhamos trazido na leitura anterior que mesmo que uma punição não seja aplicada dentro dessa vida, ela pode voltar uma forma de Gilgul, numa reencarnação, na próxima vida. Na próxima vida você sofreu os efeitos de falhas que você cometeu na vida anterior. Aqui, nesse texto, isso se parece muito mais evidente. Não só por causa do que é um clamor, como que eu falo, um desespero dele, em falar, olha, se Caio foi com 7 gerações que ele foi punido, eu tenho que ser 7 vezes mais, então com 77 gerações. Bem, não exatamente esse é o ponto aqui. A ideia nesse caso é porque a Torá veio trazer essa declaração das gerações. Qual o objetivo da Torá falar sobre essas 77 gerações? São 11 vezes 7. 77 gerações. Qual o objetivo da Torá revelar isso? Porque nós entendemos que a Torá é um livro sagrado, falado e ditado diretamente de Hashem para Moshe. Palavra por palavra foi ditada por Hashem e escrita por Moshe. Sendo assim, qual o objetivo de Hashem em revelar essa parte do texto, quanto muitas outras partes que são reveladas nos Midrashim não são explicitamente escritas na Torá, porque essa parte foi escrita na Torá. A ideia de trazer que um pecado feito de assassinato não intencional, quando não é julgado pelos juízes na terra, então ele pode perdurar até 77 gerações futuras, para que sim, Hashem decrete realmente, ou seja, o objetivo de a Torá expressar isso não é simplesmente para contextualizar o assunto, e sim porque esse assunto traz uma mensagem que Hashem concorda, ou seja, essas palavras foi inspiração divina. Então, sendo assim, nós aprendemos que se um assassino pode levar até 7 gerações para que o seu castigo de Gilgul, de reencarnação, aconteça, com uma pessoa que ela fez acidentalmente, pode durar 77 gerações. Qual é a prova disso? Por que Gilgul? Porque nem mesmo Lemer conseguiria sobreviver a 77 gerações. E aqui está a prova que
mesmo Lemer tinha noção de que aquilo não precisava ser aplicado naquela vida dele, e sim numa próxima. E aqui vem já a Torá nos avisando e nos alertando. Qual foi o motivo que Hashem resolveu deixar isso escrito na Torá? Para deixar escrito para nós. Se não houver juízes para julgar aqui na terra, Hashem julgará lá nos Shammai, lá nos céus. E sendo assim, mesmo que algo aqui na terra passe despercebido, lá no Shammai não passará despercebido. E o julgamento dos céus virá com 77 gerações futuras. Ah, mas esse número sempre tem que ser esse? Será que não pode mudar ou outra coisa assim? Sobre regras de Gilgulin, de reencarnações, eu não vou adentrar aqui para não fugir do tema do assunto. Eu só quis tratar do assunto para não deixar ele realmente em branco. Talvez uma outra oportunidade, Blineder, sem promessas, a Hashem pode nos permitir, talvez, falar mais sobre isso. Se Caim foi vingado por 7 gerações, se a Caim, que matou intencionalmente, sua punição foi suspensa por gerações, quanto mais a mim, que matei involuntariamente. Sua suspensão de várias vezes 7 não deveria ser dado para a minha punição? 77. 77. Trata-se de uma expressão aqui utilizada de muitas vezes 7, de acordo com a explicação do Rabi Tanhuma, no Midrash Bereshit Rabbah 23:4, consta que Lemer não havia matado ninguém, mas a sua esposa havia se separado dele. E depois de já haverem cumprido o mandamento de crescer e multiplicar, levando em conta o decreto que havia sido emitido contra a casa de Caim, que a sua descendência seria destruída depois de 7 gerações, elas disseram: para que geraremos filhos em vão? Amanhã virá o dilúvio e imundará tudo. E ele lhe respondeu: será que o homem que matei foi morto através de um ferimento provocado por mim? Por causa que fui eu que matei a Hevel? Que era um homem de estatura de uma criança em seus anos, para que a minha sentença devesse ser aniquilada por causa desse pecado? Se a Caim que matou foi dada uma suspensão por 7 gerações, a mim que não matei intencionalmente, por muito mais motivo ter-se-á de ser concedida uma suspensão de muitas vezes 7. Trata-se, contudo, de uma dedução lógica, um Kav Vahomer absurda, absurda, pois se fosse assim, Deus não poderia cobrar as dívidas de ninguém para consigo, ou fazê-las cumprir as suas palavras. Então, aqui através do Midrash também traz um outro tipo de alusão, que fazem com que as esposas voltem de volta para a casa de Lemer e constituem famílias novamente com ele. Isso mesmo. E logicamente que isso constitui o simples efeito de que Hashem, ele não precisa se pautar em a ideia, que ele não está preso a se pautar na ideia de corrigir o ser humano apenas em uma única vida, pois de certa forma seria algo como fala, absurdo demais todas as correções acontecerem dentro de uma vida.
E aí vem a necessidade de mais de uma vida para que tudo isso seja realmente consolidado. Adão conheceu sua mulher de novo e ela lhe concedeu luz um filho. Adão conheceu. Lemer veio a Adão e queixou-se a respeito de sua esposa. Ele disse a ela: por, ca, por, ca, por caso compete, perdão, por caso lhe competem serem tão rigorosos, receosas a respeito do decreto do Onipotente? Cuidem vocês de executarem os seus mandamentos, e ele fará a parte dele. E ela lhe disse: corrija-se primeiro a si mesmo. Por acaso você não está separado de sua esposa já faz 130 anos, desde que a morte foi decretada por sua causa? Imediatamente após essa passagem, vemos que Adão conheceu, ou seja, voltou, né? Qual é o significado da palavra ode, novamente nesse versículo? Isso vem ensinar que o seu desejo por Havá foi incrementado ainda mais do que anteriormente. Bereshit Rabá 23, 4, 5. Ver também Eruvim 18b. Então aqui mais ou menos aquela passagem que eu expliquei do que realmente aconteceu, que Adão, desde que Hevel ele falece, ele faz um luto muito estendido, e por causa disso acontece toda essa confusão familiares de que simplesmente se afasta do caminho, que tem algo não completamente positivo nele. E por causa disso houve toda essa discussão. Olha, é necessário ser tão rigoroso assim? E acaba se vendo que não. E acaba-se que a volta de Adam com Havel nesse momento é ainda mais intensa do que era antes. Foi algo ainda positivo eles terem voltado, né? Um filho também nasceu um filho também nasceu para Shet. E ele, perdão, deixa eu ver se eu estou certo. Adão conheceu a sua mulher de novo e ela deu à luz a um filho. Ela o chamou de Shet, dizendo: porque Deus concedeu-me outra semente em lugar de Hevel, a quem Caim matou. Shet em hebraico vem de shat, colocar ou conferir. Um filho também nasceu para Shet e chamou Enos. Foi então que começaram a chamar pelo nome de Deus. Foi então que começaram, em hebraico, Ruhal é uma expressão do termo Hulin, profanação, a raiz Hulin, Ruhal, cujo significado é que passou a chamar de forma idólatra a pessoa e a erva como o nome de Deus, com o intuito de torná-los ídolos e denominá-los divindade. Bereshit Rabá 23:7, Braita de 49 métodos citados em Yalkut Shimonim. Então nós tínhamos visto já anteriormente que realmente a idolatria tinha começado já no mundo. Só que ela ainda não tinha nomes.
Então, um tocava flauta, o outro fazia essa ideia dos rebanhos, do seu apontamento, essas tendas idólatras. Agora, a idolatria, nesses dias, aquelas formas idólatras, ou seja, o que é uma idolatria? Vou dar um trabalho estranho. Esses trabalhos estranhos começaram a ter nomes divinos, nomes de Deus nele, para assim se tornarem realmente representações da entidade divina, do Todo-Poderoso nessas coisas. Esse trabalho estranho, essa Vodazará, é uma idolatria, e foi nesses dias que isso começou a acontecer, e a Torá vem e nos relata. Targum, ele traz assim, rezar, né? Literalmente chamar o nome de Deus. Outros colocam profanar o nome de Deus, indicando o surgimento de idolatria, como Urashi trouxe. Então, esse é o livro das gerações de Adão, o registro de Adão, o registro do homem. Esta é a narração das gerações a partir de Adão. Há muitas interpretações da Agadá a respeito. No dia em que Deus criou o homem, ele fez a sua semelhança de Deus. No dia em que criou, essa passagem nos ensina que no mesmo dia em que ele foi criado, ele procriou. Bereshit Rabá 22, 7. No mesmo dia que ele foi criado, nesse mesmo dia ele teve Caim e Hevel. Ele criou macho e fêmea, ele os abençoou, nomeou Adão no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos, até então ele havia se separado de sua esposa Rava, Targum Buber Bereshit 26, e gerou a sua semelhança e forma. Ele chamou Shet. Adão viveu 800 anos depois que teve Shet, e ele teve filhos e filhas, e Adão viveu um total de 930 anos. E ele morreu. Aqui acontece que o texto da Torá dizia que Adão deveria morrer com 1000 anos. Afinal de contas, o texto diz assim: no dia que comer do fruto, certamente morrerás. O Salmo Terrilim vem e nos conta: um dia para ti é como 1000 anos. 1000 anos é um dia para ti. Então, de certa forma, faltou 70. Acontece que Adão, ele viu que tinha uma alma que ela não iria desabrochar, que ela não iria aparecer no mundo. Ela seria um botão que não queria abrir, morreria antes de abrir. E sendo assim, Adão, sabendo que aquela alma ajudaria a trazer a redenção do mundo, por isso o texto pega e diz: o teu filho, o homem, o ser humano, pisará na cabeça da serpente. Então, Adão doa 70 anos da sua vida para, para David, e dessa forma ele morre com 930 anos, já que doou 70 anos para David, e David morre com 70 anos, porque foi os anos que ganhou de Adão. E assim nós aprendemos da palavra Adam, Aleph de Adam, Dalet de David, Men de Mashiach. Então, Adam, Aleph, Dalet, Men, Aleph de Adam, Dalet de David, que ele doou 70 anos para David, e Men, a letra Men, é de Mashiach. Então, ou seja,
o período dos dias do homem até a redenção está codificada dentro da palavra Adão. De Adão até o Mashiach é uma semana. Assim, com a revelação do Shabat se aproximando a cada dia mais, nós sabemos também que o mundo também está se aproximando da retificação e do projeto da criação, que finaliza a retificação do mundo com a vida de Mashiach. Então, o projeto da criação pode se iniciar a partir de Mashiach, como uma nova configuração desse mundo. Então, até Mashiach, nós vivemos na configuração que Hashem ortogou no Monte Har Sinai, e a partir de Mashiach, nós viveremos com toda a natureza, toda a realidade física, sendo subserviente às leis da Torá, como elas deveriam ser, como era para ser a forma natural. No caso, a forma que nós vivemos hoje, na verdade, é subnatural, é inferior ao que é natural. E o natural seria a revelação divina estar repleta e presente no nosso mundo. Natural para nós hoje em dia seria uma pessoa usar um barco para atravessar um rio. Natural para Adão seria o que Moshe fez, abrindo o Mar Vermelho. E assim, na revelação de Mashiach, o mundo vai voltar para esse aspecto correto, natural, retificado, e assim a revelação de Deus será muito maior na era messiânica que está para vir, que seja muito breve nos nossos dias. Amém e amém. O texto continua trazendo alguns nomes, cada um com muitos segredos, né? Shet viveu 105 anos, então ele teve filhos e filhos. Enos, e continua o texto. Eu não vou trazer todos os detalhes que nós aprendemos de cada um deles. Mas então, o texto traz assim. Shet viveu 105 anos, então ele teve um filho Enos. Enos viveu 807 anos, teve um filho. Enos viveu 807 anos depois que teve Enos. Ele teve filhos e filhas. Shet viveu um total de 912 anos e morreu. Enos viveu 90, então ele teve um filho Kenan. Enos viveu 815 depois que teve Kenan. Ele teve filhos e filhas. Enos viveu um total de 905 e morreu. E Kenan viveu 70 anos e teve um filho Mahalalel. Kenan viveu 840 anos depois que teve Mahalalel. E ele teve filhos e filhas. E Kenan viveu um total de 910 anos depois... 910 anos e morreu. Mahalalel viveu 75 anos e teve Yared. Mahalalel viveu 930 anos depois que teve Yared, e ele teve filhos e filhas. Mahalalel viveu um total de 887 anos e ele morreu. E Yared viveu 162 anos e teve filhos e filhos. E teve um filho, Hanol. E Yared viveu 800 anos depois que teve Hanor, e ele teve filho e filhas. Yared viveu um total de 962 anos e morreu. Hanor viveu 65 anos e teve um filho, Metushalah. Hanor caminhou com Deus. Meorash nos ensina. Ele era um homem justo, mas poderia facilmente ser seduzido para praticar o mal. Por isso Deus apressou e o retirou, levando o falecimento antes do tempo. Por essa razão, a Escritura mudou o texto a respeito de sua morte, escrevendo: e ele não mais existiu no mundo para completar seus anos. Bereshit Rabá 85:1. Aqui nós aprendemos que houve uma mudança muito ríspida nas Escrituras.
que na verdade não tinha uma necessidade de estar aqui. Afinal de contas, era simplesmente dizer que ele viveu 365 anos, mas não precisava dizer que ele caminhou com Deus e então não mais existiu, pois Deus o levou. A ideia aqui é que nós temos que entender, pois o levou antes de seu tempo, como em eis que eu estou lhe levando e levando os desejos de seus olhos, referindo-se à esposa do profeta, a qual ele amava muito. Bereshit Rabá 25:1. Então esse é o ponto da Torá, onde nós aprendemos aqui um conceito muito elevado, que é o seguinte: Hashem, ele vê o potencial que existia em Hanor, o potencial gigantesco que existia em Hanor, e ele via que Hanor podia errar, mas não do fato de que ele podia pecar ou transgredir mitzvot, e por ser um tzadik, jamais isso poderia acontecer, porque o tzadik não tem nem a inclinação para errar, mas simplesmente o ato de ele tentar interceder pela humanidade, ao ponto de querer dar mais tempo para que o Mabur não viesse. Em cima disso, Hashem então o oculta, e para que impedi-lo de ser aquele que tentaria fazer rezas e impedir o Mabur de vir, e como suas rezas eram extremamente poderosas, Hashem o coloca então no Olam Yetzirah, no mundo da formação, para assim ele tomar o status de Matate e poder então continuar trabalhando como um tzadikim para Hashem, mesmo que ele não pôde, de certa forma, consolidar o desejo de seus olhos de impedir o Mabur. Mas mesmo assim, trabalha-se como parte de uma carruagem divina, por assim dizer, trabalha como uma proteção, praticamente, de um veículo, melhor dizendo. Ele trabalha como um veículo de adoçamentos, de abrandamentos, de decretos, sempre que possível. Sendo assim, é uma das forças ligadas à carruagem divina, no qual, através dele, Hashem influencia o mundo todo. Então, Deus o tomou. O texto vem e nos revela assim: de acordo com a tradição, ele entrou no paraíso sem falecer, sem morrer. Nós podemos ver uma nota em capítulo 5, versos 24, desse texto do capítulo 3, verso 24. Então aqui, eu quero deixar aqui, Hanor, ele não conhece, aqui, ele entra no paraíso sem conhecer a morte. Hanor se torna Matat. Existe dois anjos equivalentes nesse trabalho divino. Um é o Eliyahu Hanavi, o outro é o Hanor. Cada um tem missões muito, como falo, muito interessante, muito intrínseca, muito necessárias no nosso dia a dia e nas coisas que acontecem em nossa volta, dos decretos celestiais que vêm para o nosso dia. E aqui nós começamos já a ter uma noção de quão é importante nós conhecermos o hebraico, conhecermos
temos esse entendimento de por que as coisas estão lá, por que as coisas foram escritas, qual a importância disso ser escrito. E aqui nós aprendemos que o objetivo da Torá não é contar um livro de história, não é nos entreter com passagens bonitas, mas sim revelar para nós os motivos da criação, o porquê que o objetivo da criação. Um dos objetivos da criação nós entendemos através de ler cuidadosamente esses textos. Então aqui no Hanor, uma das 7 pessoas que entrou sem conhecer a morte no paraíso. Eu fico por aqui. Shalom, shalom e até a próxima.